Bom dia, o nosso grupo vai apresentar um documentário sobre a ecoterapia. E nosso grupo é formado por mim, Luísa, Tiago, Carlos Eduardo, Diego, Letícia e Ana Luísa. Eu vou falar um pouco sobre a terapia assistida. A terapia assistida é um tipo de abordagem terapêutica que utiliza de interações com animais ou até mesmo de substâncias psicodélicas para complementar o tratamento do paciente. Animal-assisted therapy employs trained animals to promote physical, emotional, and psychological well-being, while psychedelic assisted therapy uses constitutional altering substances to facilitate experimental learning. Bom, a ecoterapia foi fundada em 1995. A princípio, ela funcionava na cavalaria do estado, mas depois de um tempo a parceria não foi adiante e acabou a ecoterapia fechando, né? Em 2003, o médico Braulio Cavalcante, que estava estudando novamente, né, fazendo o curso de psicologia, já era um criador de cavalos, já tinha esse espaço. E ele ouviu falar em ecoterapia e se encantou pela prática. E aí começou a buscar cursos, a fazer cursos e decidiu reabrir a Associação de Ecoterapia de Alagoas, que funciona hoje nesse espaço. Como funciona o papel da ecoterapia? Bom, a ecoterapia é uma forma de estímulo, né, que ele se dá através do movimento do cavalo. Quando o cavalo está ao passo, ele produz um movimento que nós chamamos de movimento tridimensional. O praticante que está, né, durante a sessão, ele vai receber estímulos que o corpo dele vai mexer para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo. Isso é o que caracteriza o movimento tridimensional. Numa sessão de 30 minutos, que é o que nós praticamos, né? Cada praticante recebe cerca de 15 mil estímulos neurológicos. E qual o papel a terapia assistida tem de promoção na inclusão social e na promoção de pessoas com autodeficiência? A ecoterapia, uma das finalidades dela é promover o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com deficiência de uma forma geral. Então, a partir do momento que você consegue estimular uma pessoa que tem uma dificuldade para evoluir, né, em todos os sentidos, seja no sentido social, no sentido motor, nas questões cognitivas, emocionais, e quando essa pessoa é estimulada de uma forma correta e ela, por exemplo, consegue ser inserida socialmente, ser inserida no ambiente escolar, com certeza, como consequência, ela vai ter bom desenvolvimento e boa inserção social também. Eu queria saber um pouco sobre os benefícios dessa prática a longo prazo. Um dos principais benefícios, falando de pessoas que, por exemplo, eu tenho uma praticante que ela tem paralisia cerebral. Ela é uma criança de 7 anos, ela está na ecoterapia há cerca de 2 anos. Quando ela chegou aqui, o nosso principal objetivo era trabalhar para que ela conseguisse o controle de cervical. E hoje a gente já consegue com que ela faça praticamente a sessão toda controlando a cervical. Ela ainda não tem indicação para montar sozinha no cavalo. Mas esse, por exemplo, é um dos benefícios, né? Trabalhar o equilíbrio, a postura, a coordenação motora. Nas questões emocionais, nós podemos ver de forma muito nítida a questão da autoestima e autoconfiança. Cerca de 98% do público não tem nenhuma resistência à terapia. Eles, pelo contrário, são praticantes que gostam muito de vir e que, por mais que eles não tenham, eu tenho aqui relatos de mães que têm filhos com autismo de um nível 3, ou seja, que é um grau que é comprometedor, especialmente na questão do aprendizado, desenvolvimento de linguagem, mas que eles sabem exatamente o dia de vir para a ecoterapia. Por quê? Porque é uma prática que é prazerosa. Por ser uma prática prazerosa, isso já é um ponto positivo para a gente, né? Uhum. Não há resistência de vir para a ecoterapia. Estando aqui, além de você, por exemplo, se sentir capaz de estar montando num cavalo, não sei se você já teve essa experiência, né? De andar a cavalo, de montar e sentir como é desafiador. Então, para eles, por mais que tenha um nível de comprometimento intelectual,
eles se sentem capazes. Em termos cognitivos, a ecoterapia vai levar uma série de estímulos neurológicos que vai fazer com que melhore a atenção, a concentração. Eu queria saber quais cuidados são necessários para essa prática. Você fala em relação a cuidados com os animais ou cuidados durante a sessão? Os dois. Os dois. Bom, então vamos lá. Qualquer cavalo serve para ecoterapia? Tem uma raça específica? Não tem? Não, na realidade não há padrão de raça. E sim, existe um perfil, assim como tem para profissionais trabalharem na ecoterapia, o cavalo também precisa ter um perfil para a atividade. Nós temos aqui hoje 2 cavalos que vieram de doação, que são campeões de vaquejada. Aí você imagina, né? Vaquejada é um esporte de total explosão, e aí a gente já pensa no animal mais eufórico, mais cheio de energia, e foram animais que parecem que foram feitos para a ecoterapia, especialmente esses 2. Então, em relação à raça, não tem. Aqui nós temos cavalos da raça manga larga, machador. Nós temos um cavalo misto, sem raça definida, e nós temos 2 cavalos de quarto de milha, que são esses que eu citei. Então, eles são treinados, eles precisam ser dóceis. Se não tiver a característica da docilidade, ele já não tem indicação para ecoterapia. Em relação aos cuidados durante a sessão, esses cuidados são primordiais. Por quê? Porque a ecoterapia é considerada uma atividade de risco, por estar sendo feita por mais que o cavalo seja treinado, é um animal, né? Nós já tivemos situações aqui, como aqui é um espaço aberto, nós estávamos trabalhando e um helicóptero passou aqui muito baixo, um barulho extremo, fora do comum. Então, alguns cavalos se assustaram, e aí, nesse momento, a importância da equipe ser treinada para, por exemplo, uma possível retirada de emergência de um praticante, né? Isso faz toda a diferença. E viu também que tem outros animais aqui. Sim. Aí eu queria saber, eles são utilizados também na terapia? Olha, nós costumamos explorar todo o ambiente, né? Por exemplo, ali tem a casinha dos patos. Tem praticantes aqui que são apaixonados por animais. Então, é uma forma da gente, por exemplo, parar ali, fulaninho, vamos contar quantos patos tem? Ou então, qual é a cor do pato? Como é que o pato faz? Aí ali tem um cachorro. Qual é o som que o cachorro emite? Tem gatos, às vezes aparece saguinha aqui. Então, essa diversidade, e até das plantas mesmo, que você consegue trazer estímulos diferentes, utilizando o que tem no ambiente. Não só na parte animal, né? Mas no ambiente como um todo. Bom, então, e você tem um exemplo prático de como a ecoterapia transformou a vida de uma pessoa? Tenho sim, vários exemplos. Inclusive, assim, nós temos mães aqui que talvez enriqueçam o trabalho de vocês, né? Eu posso convidá-las para dar um depoimento, caso vocês queiram. Mas nós temos aqui N situações, assim, transformadoras, especialmente quando a gente fala do processo de socialização das pessoas. Tem um praticante que, quando ele chegou aqui na ecoterapia, ele tinha um nível de agitação enorme. Ele não conseguia parar, ele tirava a roupa, ele corria essa chácara toda. Se ele visse a piscina, ele partia para a piscina para pular. E era muito agressivo, né? Ele já era um adolescente na época. E com todo esse histórico de agressividade, os pais não conseguiam levá-lo para as terapias. E o tempo foi passando e a gente foi fazendo um trabalho com ele. Precisa de muita paciência, precisa acreditar no potencial da pessoa. A gente começou a trabalhar com ele, né? E aí ele tinha muita dificuldade de montar no cavalo. Na época a gente tinha uma charretezinha aqui puxada por um pônei. E a gente começou a fazer a aproximação dele andando nessa charrete. Ele pegava uma garrafa PET seca e ele dobrava assim, sabe? Expressando ali a raiva dele, a agressividade. E o trabalho foi sendo feito, né? Cada dia uma gotinha de paciência, de ideias novas, de criatividade. Aqui nós precisamos de muita criatividade. Não tem nenhum livro dizendo, se o praticante chegar dessa forma, você vai agir assim, assim, assim. Não tem. Então,
é a experiência, é o dia a dia e é a gente usar os princípios básicos, né, do conhecimento que nós temos, especialmente, por exemplo, com o público de TEA, porque é um público que é muito diverso, por isso que se chama espectro, né, porque tem várias nuances de comportamentos. Então, esse rapaz hoje, ele, com a evolução dele, foi tão grande que hoje o pai dele é um cara muito ativo na luta, né, em relação ao autismo. E ele consegue participar de eventos, ele consegue andar de avião. Então, isso, assim, é um caso que é chave, é uma peça-chave para que a gente possa observar o quanto a ecoterapia foi importante, porque naquela época ele não tinha nenhuma terapia, né? E eu gosto de frisar também que a ecoterapia ela não funciona sozinha. Nesse caso em especial, a ecoterapia conseguiu ajudar bastante, porque ele não tinha nenhuma outra. Mas é um conjunto, né, de atividades, do esforço que a família tem em levar para as terapias e até em complementar isso em casa, né? Seguir as orientações dadas em casa, porque isso faz total diferença. Quais são os objetivos, assim, mais da terapia assistida? O principal objetivo é levar a qualidade de vida não só para a pessoa que está sendo atendida, mas para a família como um todo, né? Eu escuto muito das mães a queixa, por exemplo, tem a festinha de aniversário do primo e o convite já vem torto. Mulher, eu sei que ele não consegue ficar na festa, então se tu não for, eu entendo. Quer dizer, não é dessa forma que se convida, né? Mas o principal objetivo nosso é fazer com que essas pessoas possam realmente ser incluídas de fato. Quanto tempo essa terapia começa a ter resultados? Isso é muito relativo. Mas, assim, é muito comum que a gente tenha respostas, né? Os feedbacks que vêm dos pais são muito, às vezes, até assustador. Com um mês de atendimento, a mãe diz, olha, ele já diminuiu bastante a ansiedade, ele está conseguindo dormir melhor. Isso a gente escuta com muita frequência. Então, eu acredito, né, por todo o tempo de dedicação e de experiência aqui no dia a dia, a partir do momento que a pessoa chegar aqui, ela já começa a experimentar um ambiente diferente, né, porque eu acredito que isso já é um grande ganho. Fazer com que as pessoas tenham vontade de vir para cá. Se ela tem vontade de vir para cá, com certeza os resultados vêm rapidinho. Agora, por exemplo, né, quando a gente pensa em ganhos físicos, aí realmente a gente precisa de tempo. As pessoas que precisam de uma evolução na parte física, motora, a gente precisa de um tempo maior. Acredito que na faixa de uns 2 a 3 meses a gente já consegue ver sinais de evolução. Sim. Que barreira existe para a implementação eficaz dessa terapia? Olha, as principais barreiras estão voltadas à questão dos custos, porque a ecoterapia é uma atividade que requer muitas... as variáveis de investimento são altas, né? Não só do investimento, mas da parte humana também. Você ter um profissional formado, adequado para estar trabalhando na prática é um desafio também. E qual tipo de formação é necessária para praticar essa atividade? Olha, os profissionais, para eles se especializarem em ecoterapia, eles têm que ter o curso superior, né? Exceto o profissional de equitação. O estudo de equitação, ele não tem que ter o curso superior, o 3º grau. Mas o resto da equipe precisa sim ter nível superior e fazer a especialização em ecoterapia, que é um curso dado pela ANDI Brasil. O SUS, ou plano de saúde, oferece cobertura para esse tipo de terapia? O SUS ainda não. Os planos de saúde que ofertam é por via judicial. Existe já um projeto de lei, né, como foi citado antes, que tramita lá agora só para aprovação do protocolo de como vai ser, por exemplo, quanto é que o SUS vai pagar por uma sessão de ecoterapia, o que é que a clínica precisa para se credenciar ao SUS, mas ainda está em andamento. Acredito que logo, logo sai. O acesso à ecoterapia é igual a todo o país? Então, não é. Porque a ecoterapia é uma atividade cara, né, como eu falei anteriormente. Tem estados que têm essas contratações, como é o estado de Alagoas, mas a maioria não tem, por não estar no SUS ainda.
Bom, nós estamos aqui com a mãe de um praticante da ecoterapia e a gente vai perguntar para ela qual é a experiência que ela teve, quais as mudanças que você mais sentiu com os efeitos da ecoterapia. Olha, as mudanças é que ele melhorou muito mentalmente, na coordenação motora, sabe? Ele se desenvolveu muito, muito mesmo, muita mudança muito boa. Que bom. A gente está aqui com outra mãe de outro praticante e a gente também queria saber como foi a sua experiência e como você viu a evolução. Bom dia, meu nome é Graça, eu sou mãe daquele jovem ali lindo, Emanuel, 20 anos completou ontem, né? Está aqui desde 2015, ele tinha 10 aninhos quando chegou aqui e assim, ele tem autismo nível 2 e assim, a ecoterapia, pelo que eu conheço, é uma das melhores terapias que existem para pessoas com deficiência. Para a pessoa com autismo, ela melhora muito a questão da postura, do equilíbrio, da socialização, até da comunicação, né? Então, o Emanuel, ele andava muito na ponta do pé, ele tinha muita dificuldade na socialização, ele sempre estudou, né? Mas aqui, com a ecoterapia, ele conseguiu desenvolver mais na questão da socialização e até na comunicação, porque antes ele não apresentava de jeito nenhum, lá na escola, tipo uma peçazinha de teatro, né, que a gente já tinha colocado ele lá na escola e ele não aceitava de forma alguma. E depois da eco, com o passado, ele começou a socializar melhor, ele já conseguiu apresentar peças de teatro lá na escola e ter uma interação melhor com os colegas. Então, assim, é um método realmente que a gente vê que funciona, né? E hoje, assim, é um método que ele não pode ser interrompido, né? E a gente torce para que realmente nunca haja suspensão dos serviços, porque uma vez iniciadas essas terapias, elas precisam ser contínuas e regulares, né? Que é para poder, então, manter esses estímulos em dia que eles precisam, né? Terapia faz muito bem, tá?